Nesse vídeo eu vou falar sobre três assuntos. O Bolsonaro, que já está reeleito, isso de acordo com algumas movimentações aí do establishment, principalmente envolvendo nomeações de ministros do STJ e do STF. Mais pra frente eu vou dar mais detalhes e vocês vão entender o meu racional, o porquê eu acho que o próprio sistema está vendo aí que o Bolsonaro já está reeleito. É uma percepção minha baseado em algumas movimentações e aí eu vou dar mais detalhes. Depois quero comentar um pouco sobre a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que cumpriu a meta dela de atingir 200 mercados para o nosso agronegócio. A última vitória do ministério foi agora com o Canadá, onde o Brasil vai exportar 500 mil toneladas de carnes, e eu vou dar mais detalhes para você. E por fim, eu quero falar um pouco sobre o nosso MST, que ele está melhor dizendo, ele está se gourmetizando, está criando lojas, e aí isso está gerando um certo mal-estar entre alguns membros aí mais do segundo escalão do movimento, e eu vou trazer mais detalhes para vocês. Começando com a notícia de que o Bolsonaro está reeleito, baseado nessa minha leitura, o Guilherme Amado trouxe aí uma reportagem falando que já começaram movimentos para ampliar mandatos de ministros das Cortes Superiores, STF e STJ. E qual que é a leitura que eu faço disso? O Bolsonaro sempre fala que a importância dele ser reeleito dessa vez é porque o próximo presidente vai indicar 2, 3 ministros para o STF, fora ministros do STJ. E o Bolsonaro bate sempre nessa tecla. E aí já está começando esse movimento do pessoal aumentar o mandato, fazendo com que o próximo presidente só eleja um ministro do STF. Então isso para mim é mais uma evidência de que as pessoas estão realmente com medo da reeleição do Bolsonaro e estão achando que de fato ela é real, ela é factível. As pessoas já não estão mais dando muita importância para as pesquisas. Se vocês repararem, políticos, por exemplo, Tabata Amaral já está falando que a gente não pode desprezar o Bolsonaro, que ele está muito forte, o Lula também está falando isso, Reinaldo Azevedo. Então, parte da imprensa, políticos esquerdistas, já estão meio que ignorando as pesquisas e falando, ó, pessoal, o Bolsonaro tá forte, não vai ser fácil batê-lo. Então, começa com essas sinalizações. E aí você vê essa movimentação para ampliarem mandatos de ministros de cortes superiores para tirarem o protagonismo do próximo presidente da República. Então, para mim, isso é mais uma evidência de que o sistema, e aí quando eu falo sistema é imprensa, jornalistas, enfim, os poderes, né, o sistema já está vendo que é difícil tirar essa reeleição do Bolsonaro. Então, já que é difícil, vamos tratar de boicotá-lo, ainda antes dele assumir o próximo mandato. Eu fico com essa sensação. É uma das interpretações que você pode tirar desse texto aqui do Guilherme Amado. Para mim é isso. Imprensa já falando a real, jornalistas já mudando o seu posicionamento, aí vem essa matéria na mesma época, no mesmo período, nessas últimas 2 semanas, de repente o Bolsonaro se transformou realmente num candidato fortíssimo, mas de repente, um estalo. Então, essa é a leitura que eu faço, essa é a minha interpretação dessa notícia. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês concordam aí com essa minha interpretação. Para mim, é nítido, é muito claro isso. O segundo assunto que eu quero falar com vocês é sobre a ministra Tereza Cristina. Eu estou aqui repercutindo essa reportagem da Revista Oeste e a manchete é o seguinte: Canadá abre para exportações de carnes brasileiras. Canadenses devem demandar cerca de 500 mil toneladas em importações neste ano. Então, uma baita de uma notícia positiva. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, anunciou nesta segunda-feira a abertura do mercado do Canadá para as exportações de carnes brasileiras. Ótima notícia para o nosso agro, escreveu a ministra no Twitter. O Canadá, um dos mais importantes mercados do mundo, autorizou o início da importação de carnes bovina e suína produzidas no Brasil. E aqui a parte mais importante. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura. Portanto, ela entregou
as promessas quando assumiu o cargo. Então, aplausos para a ministra Tereza Cristina. Além disso, teve uma outra reportagem do Oeste comentando que com esse problema aí do conflito entre Rússia e Ucrânia, existe o risco, de fato, do Brasil não receber os fertilizantes. Em princípio, tá tudo ok entre Brasil e Rússia, não tem nenhuma sinalização de que possa ter aí algum problema nesse sentido, mas ela também, em viagem ao Canadá, aproveitou para tentar aumentar a quantidade de fertilizantes que o Brasil importa do Canadá. O Canadá é o maior produtor mundial. Eu estava lendo na reportagem que 1/3 do que é produzido no mundo de fertilizantes vem do Canadá, e ela, numa tacada só, não só abriu o mercado de carnes para o Canadá, como também está procurando garantir a nossa segurança em termos de fertilizantes, porque isso impacta muito, obviamente, o agronegócio. Então, realmente é uma ministra que trabalha e trabalha muito e traz resultados. É como, por exemplo, o Tarcísio Gomes. Então, o ministério do Bolsonaro é muito bom, tecnicamente. E aqui, para finalizar a reportagem, né? Somando carnes bovinas e suínas, o Canadá deve importar quase 500 mil toneladas do mercado global ao longo de 2022, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, realmente, um quadro importantíssimo aí do governo Bolsonaro, entregando resultado. Coisa que a gente não via com governos à esquerda. Eram promessas, obras, tudo era promessa. Obras, principalmente na infraestrutura, né? E muitas coisas acabaram não sendo entregues, mas mesmo assim, consumiram bilhões de reais. E por fim, eu quero comentar aqui da gourmetização do MST. E aqui, antes de ler a reportagem, só para vocês entenderem, mas eu quero também já dar uma interpretação minha. Então, o MST abriu uma nova frente aí para ganhar dinheiro, que são lojas onde eles vendem bonés, camisetas do movimento. Como eu interpreto isso? A teta secou. Com o governo Bolsonaro, acabou essa palhaçada de dinheiro fácil. Então, eles estão tendo que se reinventar. E estão ganhando o seu dinheirinho. Só que isso gerou um certo mal-estar entre aqueles que, de fato, acreditam no movimento e acabam sendo, na minha interpretação, massa de manobra dos líderes, tá? Na minha interpretação. Vou dar uma repercutida aqui na reportagem da Oeste, que aí vocês vão entender o meu ponto. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, vende mais de 3 mil bonés por mês. O ajuntamento tem uma rede de quase 30 lojas chamada Armazém do Campo, que comercializa o acessório em 13 estados, mais o Distrito Federal. Os preços variam de R$ 25 a R$ 60, a depender do modelo escolhido. Nas redes sociais, militantes de esquerda atacam o movimento, em virtude do MST estar se deixando levar pelo capitalismo. E aqui, de novo, vai mais ou menos naquilo que eu estava falando. Esquerdista gosta de capitalismo. Ele ataca, mas ele respira capitalismo. Você não vê esquerdista raiz tirar férias... Raiz não. Esquerdistas que estão na cúpula, que mandam em movimentos, que governam cidades, municípios e hora ou outro Brasil. Essas pessoas que são esquerdistas com grana, eles não vão passar férias na Venezuela, em Cuba, nada disso. Claro que não. É Estados Unidos, é Europa, eles respiram capitalismo. Eles respiram. E aí, essa ala, aí sim, os esquerdistas mais raízes, que têm mais coerência nos seus discursos, né, aí eles já começam a se rebelar. Né? Então, em virtude do MST estar... Então, eles aumentaram as críticas em virtude do MST estar se deixando levar pelo capitalismo, ao permitir que qualquer um compre os objetos, o que estaria banalizando a luta pela reforma agrária. E até aqui eles estão certos. Mas será que os líderes do movimento, que suponho, presumo, eles devem ter uma vida boa, né? Eu acho que o Sted deve viver muito bem, deve ter um bom carro, deve morar numa boa casa, eles precisam de dinheiro. Se a teta se secou do Estado, eles vão aí nadar de braçada com o capitalismo. Mas, claro, ainda falam que defende a bandeira da reforma agrária. Será mesmo? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Seguindo, desde o início do debate, no começo da semana passada, o MST passou a vender 300 bonés por dia, informou no sábado o jornal Folha de São Paulo. Aspas, nos orgulhamos quando vemos pessoas que não são do MST utilizando os nossos símbolos, nossos bonés, camisetas e bandeiras.
disse Kelly Maffort, da direção nacional do MST. Usar esses símbolos é assumir um compromisso. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, o movimento registrou crescimento de 50% na venda de bonés. Aí, de novo, esse meu racional, essa minha interpretação dos fatos. Tiveram que virar uma empresa capitalista. O dinheiro fácil de governo, com o Bolsonaro, a teta secou para todo mundo, inclusive veículos de comunicação. O negócio lucrativo levou o movimento a diversificar os bonés, com versões para crianças e para LGBTs. Então, é isso. É a esquerda que critica o capitalismo, mas ama o capitalismo. Critica os Estados Unidos, mas viaja muito mais para os Estados Unidos do que para aqueles países que eles juram defender e aplaudir. Então, são as incoerências, as hipocrisias que, infelizmente, é marca registrada da esquerda. E aí a gente vê que não é só a esquerda brasileira. Essa hipocrisia faz parte da mentalidade dessa gente. Então acaba sendo global. É isso. Pessoal, comentem se vocês concordam ou não com as minhas análises. Caso discordem de algum ponto, coloquem o porquê nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.